Olá pessoal, bem-vindos ao ano de 2023. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Meriene, sou professora de Química no IFMG Campus Bambuí. Para quem já me conhece e já viu algumas aulas minhas em 2022, sejam bem-vindos novamente às nossas aulas. Nesse ano de 2023 a gente vai ter muitas aulas aí, vamos começar fazendo uma questão da UERJ de 2022, que é a questão número 46. Bora lá? Bom, a questão diz o seguinte: em uma análise de poluentes atmosféricos, foi identificada a presença de alguns óxidos ácidos. Observe no gráfico o número de mols de um desses óxidos, em relação ao número de mols de átomos do ametal X e do oxigênio que o formam. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos uma leitura de gráfico, tá? Na leitura de gráfico, a gente vai ler o eixo X e o eixo Y para saber o que ele nos conta, né? Então, o que esse gráfico nos conta? Nos conta que se eu tenho 4 mols do óxido, está escrito aqui, nesses 4 mols do óxido, eu vou ter então, se a gente prestar atenção nesse eixo Y, que é o número de mols de átomos, eu vou ter 8 mols do átomo ametal X, que é onde as duas linhas se interceptam. Quando eu tenho 4 mols de óxido, quanto de oxigênio eu tenho? 20 mols de átomos de oxigênio. Vamos escrever isso melhor aqui do lado? Eu só estou fazendo a releitura do gráfico, colocando 4 mols de óxido vai conter 8 mols do ametal X, né, pessoal? E quanto de oxigênio? 20 aqui, ó. 20 mols de oxigênio. Ok. Então, 4 mols do óxido vai ter 8 mols do ametal e 20 mols do oxigênio. Bom, mas uma pergunta a gente se faz, né? Sempre quando tem essas proporções, a gente vai chegar na seguinte pergunta. Então, 1 mol de óxido, qual é a minha proporção? Então, aqui como eu dividi por 4, eu vou dividir o número de mols do ametal por 4 também. Então, vai ser 2 mols do ametal X e 5 mols do oxigênio. Então, eu simplesmente fiz essa divisão para saber quanto que 1 mol de óxido quais são as composições, né? Será que por aqui eu consigo fazer a fórmula molecular desse óxido? Por essa proporção aqui eu consigo falar que 1 mol de óxido, ele vai ter então, vou escrever aqui embaixo, vai ser o ametal, né, que é escrito primeiro, que é o X, e depois o oxigênio. Então, 1 mol disso, quantos ametais eu vou ter? 2 mols. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Quantos oxigênios eu vou ter? 5. Então, 1 mol vai ser X2O5. Esse é o nosso óxido. E é um óxido ácido, né? Conforme deu aqui no enunciado. Aí, galerinha, só fazendo relembrando vocês aqui, que os óxidos ácidos, eles também são chamados de anidrido, tá? Anidridos são os óxidos ácidos. E além dos óxidos ácidos, nós temos alguns outros óxidos. E eu vou colocar essa tabelinha aqui rapidamente, não vou explicar, tá? Para a gente não perder a questão. Mas só para que vocês tenham noção que são 6 tipos de óxidos. Aí dá uma pausa aqui. Pausou? Beleza. Pausou, copiou, voltou para mim. Então, façam isso e deem uma estudadinha nesses tipos de óxidos, tá? Que vocês precisam saber quais os tipos de óxido tem. Nesse caso aqui é um óxido ácido. E por que é importante você saber quais os tipos de óxido tem? Porque sabendo o tipo de óxido, você vai saber qual é o produto que é gerado quando ele reage com ácido, com base ou com água. E por que isso é importante para nós aqui na questão 46? Porque, continuando a questão, nós vamos ter aqui, ó, porque a pergunta dele não é qual é a fórmula molecular do óxido, não é. A pergunta dele é, vamos continuar. Para identificar esse óxido aqui,
foi realizada a sua reação química de hidratação. Beleza, então ele colocou água no óxido, na proporção molar de 1:1 entre os reagentes. Ou seja, o meu reagente, que é um óxido ácido, ele vai reagir com uma molécula de água, porque é 1 mol para 1 mol, não é? Foi isso que a gente fez aqui, ó. Por isso que a gente precisou de achar 1 mol de óxido, porque a reação entre os reagentes, a proporção, desculpa, entre os reagentes é 1:1. E aí, ele pergunta, nessa reação, a fórmula mínima do ácido obtido é. Então, ele está te falando aqui, ó, qual é o produto? Essa é a pergunta. Qual que é o produto dessa reação de hidratação de um óxido ácido? E aí, lembrando, então, desses óxidos aqui que nós temos, aqui tudo bem, ele até deixou claro, né? Qual que é a fórmula mínima do ácido obtido. Então, você já sabe que um óxido ácido, ao reagir com água, vai formar um ácido. Então, esse estudo dos óxidos são bastante importantes para saber qual vai ser o produto, porque nem sempre ele vai te dizer. Pois bem, então vamos terminar aqui nossa questão. Como que funciona isso aqui? Como que é feito isso aqui? Eu vou ter a proporção que o ácido começa com H. Quantos H são? Todos que eu tenho nos reagentes. Então, 2. Depois eu tenho o meu ametal. Para montar a fórmula é sempre assim, tá, pessoal? Eu tenho o meu ametal, que é o X. Ah, mas quantos X são, professora? Todos que eu tenho, todos os ametais que eu tenho, tá aqui. E, por fim, o oxigênio. Quantos oxigênios são? Todos que eu tenho nos reagentes, que ao total são 6. Então, pessoal, essa fórmula H2X2O6, ela não é uma fórmula que a gente vê normalmente. Porque como é tudo múltiplo de 2, essa fórmula a gente vai ver do seguinte jeito. Vai virar 2 mols de, vamos colocar aqui o HXO e dividir todos por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. X, que é 2 dividido por 2, 1. E oxigênio 6 dividido por 2, 3. Então, vai ter 2 mols do ácido HXO3. Essa é a fórmula mínima do ácido formado. Se a gente olhar aqui, ó, HXO3, letra B. Então, reparem, vamos lá. Vamos retomar aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, a leitura do gráfico. Quando você fizer a leitura do gráfico, anota as proporções. Essas proporções que o gráfico está te dando é para 4 mols do óxido. Aí você vai achar a proporção para 1 mol do óxido. A partir do momento que você acha a proporção de 1 mol do óxido, você consegue formar a fórmula molecular do óxido, que foi o que a gente fez quando encontramos o X2O5. Aí, continuando a reação, a leitura da questão, ele te pede para fazer uma hidratação química. Então, coloque água no óxido. Como é um óxido ácido, nós sabemos que óxidos ácidos mais água vai gerar um ácido. E ele quer a fórmula mínima desse ácido gerado por essa reação. Então, colocando água no óxido ácido, nós vamos ter um ácido que você vai pegar todos os seus reagentes, tá, pessoal? E colocar ele numa única molécula, que é a molécula de ácido formada. Como ele quer a fórmula mínima, a gente vai fazer essas divisões pelo mínimo múltiplo comum entre esses números e vai obter HXO3. Finalizando essa questão número 46, que eu achei excelente. Bom, então eu agradeço vocês por estarem aqui. Clica aqui, por favor, dá o like para nós, siga o projeto à prova do Campus Piuí nas redes sociais e nos vemos na próxima questão. Um abraço, tchauzinho!